Começa a conjuntura pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Nesta edição, vamos conversar com Paulo Fernando dos Santos, o deputado federal Paulão, do Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar também com o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo. E também com Nivaldo Barbosa Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Alagoas. Até já. Ficar longe de quem a gente ama é difícil, mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidos não resistem a um "Oi, tudo bem?" E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O App Vida deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. App Vida. Saúde pra valer. A Festa Escova chegou na sua cidade, um conceito único e inovador para você que vive uma rotina repleta de compromissos e que não pode perder tempo na hora de cuidar da sua beleza. Escovas, hidratação, tranças e maquiagens, sem hora marcada e com a qualidade e a praticidade que você quer, sem corte, sem coloração, só escovas do jeito que você precisa e com valor único, um preço justo. Tá esperando o quê? Venha para a Festa Escova, sua escova sem surpresinha. Ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, aqui de Alagoas. Vamos conversar também com o reitor José Aldo Tonholo, da Universidade Federal de Alagoas. E a partir de agora, nosso entrevistado é Nivaldo Barbosa Júnior, ele que é presidente da OAB de Alagoas. Presidente, obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Vamos começar o pé direito. Exatamente. O pé direito aqui. Vamos iniciar nosso papo falando sobre o Pacto por Maceió. Sim. Né? Um observatório com 13 entidades, me parece, 13 instituições, do qual a OAB faz parte. Exato. O que é que vocês pretendem especificamente com esse pacto? Na verdade, o Pacto de Maceió nasceu a partir de um inconformismo de vários segmentos da sociedade que estão se sentindo de alguma forma excluídos do processo de discussão, do debate, das soluções possíveis a serem implementadas. A gente sabe que houve encaminhamentos importantes no Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, mas a gente recebe um feedback assim, muito complicado da sociedade, que se sente excluída. E por isso que nós montamos esse pacto, né? Apartidário, técnico, e que objetiva, sobretudo, discutir os grandes problemas ambientais da cidade de Maceió. O mais premente, o mais imediato nesse momento, é o daqueles bairros que estão sofrendo com o afundamento decorrente da extração de sal. Efetivamente, o que é que foi feito até agora em relação a essa questão dos bairros do... Deixa eu ver se eu me lembro, são vários agora. Pinheiro, Mutange, né? Bebedouro e Bom Parto. Isso. Então, nós fizemos algumas reuniões, o próprio magnífico Tonholo que está aqui conosco participou também, alguns conselhos de classe, nós nos reunimos, fizemos alguns encaminhamentos, solicitamos algumas informações, algumas já chegaram, outras não, né? E a partir agora de janeiro, inclusive com a nova gestão da Prefeitura, né, do governo municipal, nós devemos deflagrar algumas iniciativas que devem ser construídas em várias mãos, né? Eu acredito que nesses 15 dias vocês terão notícias acerca disso. E qual é o papel específico da OAB nesse pacto? Eu acho que é dar voz à sociedade. Acho que o papel fundamental é esse, é dar voz à sociedade, é poder contribuir com a discussão técnica. Essa discussão, por exemplo, o problema dos acordos, né? Há um questionamento de grande parte das associações e dos moradores acerca dos prazos, né? Que não estariam a contento.
a evolução também dos acordos propriamente, você já vai para quase 10 meses e alguns acordos não prosperaram ainda. Então, acho que o papel da OAB nesse momento é instigar o aperfeiçoamento do acordo, das condições do acordo, dos prazos para o acordo, como também servir de voz da sociedade nesse momento. Tem muita gente ansiosa, muitos já saíram ali desses bairros que eu me referi agora há pouco e outros ainda resistem, mas infelizmente quase todo mundo vai ter de sair. O que é que motiva a demora no fechamento desses acordos? Veja, a pandemia, a estrutura montada pela Braskem, há de se reconhecer, foi uma estrutura muito boa. Em seguida veio a pandemia. Isso deu um grande freio nos encaminhamentos. É preciso reconhecer tudo isso. Mas, diferentemente de outras instituições e de outros órgãos, com a própria OAB, nós nos reinventamos. E parece que isso não foi ainda entregue para a sociedade. Os acordos continuam evoluindo de uma forma muito lenta. Nós temos algumas informações, algumas manifestações através de assessorias de comunicação, mas que não satisfazem ainda, né? A gente sente a inquietação dos moradores. Aquilo é uma tragédia. Aquilo é uma tragédia, sobretudo humanitária. É isso que precisa se perceber. O que nós temos que entregar para as pessoas é dignidade, né? Nós temos informações de suicídios, nós temos uma situação ambiental terrível dos animais também, né? Vários animais que foram renegados ali naquela região e que isso é questão de saúde pública também. Enfim, há um complexo, né, de problemas que precisa ser enfrentado de uma forma mais transparente e democrática. E quem precisa passar por lá, por algum motivo, sai com a imagem realmente triste, de catástrofe. De devastidão, né? Parece que teve uma guerra ali. Imagine então, Flávio, quem morou naquelas casas, né? Quem morou naquelas ruas, quem cresceu nelas. Então, de fato, é preciso ter uma sensibilidade maior no trato com as pessoas. A questão não é somente financeira, a questão também é, como eu disse, humanitária. O Pacto por Maceió, ele visa apenas debater problemas ambientais, é isso? A princípio, sim, porque os nossos principais problemas conjunturais da cidade, veja, nós temos uma vocação turística impressionante, né? Mas, de outro lado, nós continuamos a enxergar as línguas negras, voltaram a aparecer nas praias, você que é um maratonista ali naquela belíssima orla, você começa a perceber o retorno de línguas, né? A questão também dessas rodovias que estão sendo construídas, a gente precisa verificar a questão do impacto disso no litoral norte, por exemplo, a edificação de prédios também nas beiras das praias, enfim, acho que é preciso evoluir nessa discussão, né, para que a gente possa efetivamente entregar a Maceió como aquilo que ela pretende ser, né, que é uma capital limpa, moderna, ambientalmente equilibrada e sustentável. Me permita, presidente, oferecer uma sugestão para essa pauta ambiental. Sempre. O Riacho Salgadinho. É um deles, né? Quando a gente fala em línguas negras, a gente remonta exatamente como a grande língua mãe, que é o Riacho Salgadinho, né? Eu passei ontem por lá, um odor terrível, né? Enfim, aquilo precisa ter uma solução. E eu acredito que já há tecnologia suficiente para isso. Bom, voltando agora às questões próprias da OAB, qual tem sido a atuação da OAB nessa fase de pandemia que já estamos chegando a 10 meses já, né? 10 meses, exatamente. Ninguém esperava por isso, né? Tem sido um período muito difícil para a advocacia. Nós temos uma crise econômica que já não é de agora, que afeta a advocacia. Nós temos um momento de polarização política que não ajuda, né? E como se não bastasse, nós, de repente, lidamos com uma pandemia, né? O que simplesmente paralisou o mundo. O afastamento social foi um fator delicadíssimo na condução de todos os projetos. Mas o fato é que nós nos reinventamos. Então, revimos as questões da anuidade, estabelecemos o atendimento remoto, criamos o Via OAB para o advogado que precisa liberar o alvará. Então, nós não paramos. Continuamos os eventos de forma virtual, foram mais de 150 eventos de forma virtual. Então, um grande volume de ações foi entregue para a advocacia nesse período. Um diálogo permanente, uma articulação permanente com o judiciário permitiu também várias soluções. Algumas soluções foram implementadas por um telefonema com o presidente do tribunal, com o corregedor. Isso foi muito positivo. O momento era de convergir e não de divergir. E eu acho que nós colhemos grandes avanços nisso. No âmbito da sociedade, nós também trabalhamos muito, né? Demandamos a questão dos moradores de rua, cobramos transparência das instituições nas aquisições dos medicamentos, enfim, da questão hospitalar, acompanhamos a evolução do problema educacional das escolas também.
Então, o sistema penitenciário, que é hoje, sinceramente, um dos maiores calos da advocacia, né? Por mais que a gente concorde que é preciso evoluir na questão do concurso público, é preciso que os agentes, os policiais penais, né? Atualmente são designados policiais penais, eles têm uma sensibilidade maior, não somente com a advocacia, mas com os parentes, com os presos, com os próprios presos. É preciso que a barganha seja outra, né? E não aquela de tolher as prerrogativas e de tolher os direitos humanos daqueles que estão recolhidos. E como é que vocês estão atuando no que diz respeito mais diretamente aos advogados? Essa relação instituição e associados? Então, nós mantemos plantões de prerrogativas permanentes, né? Procuramos ministrar cursos de capacitação. Também, durante todo esse período, foram centenas de lives, de cursos, de seminários, enfim. E agora também nós estamos criando, Flávio, o nosso estúdio. O nosso estúdio já está praticamente pronto e a ideia é que a gente, até fevereiro, lance a ESA Digital de forma a levar conhecimento, disseminar conhecimento para todo o Estado, sem a necessidade do advogado sair de casa. Nós temos, por exemplo, subseções no interior. E aquela subseção, o advogado que mora em Água Branca, ele não vai precisar se deslocar até uma sede física para acompanhar um curso, para submeter um curso, né? Então, a ESA Digital vai ser um grande passo. Nós também procuramos redimensionar geograficamente a ordem, de modo a ela chegar em todos os cantos do Estado. Instalamos definitivamente a subseção de Delmiro Gouveia, que era uma demanda histórica já, né? A subseção foi criada na época do presidente Omar, se eu não me engano, em 2012, né? Mas até então não havia sido efetivamente instalada, nós instalamos, redirecionamos algumas cidades para algumas outras subseções para distribuir melhor o fluxo, enfim. Então tem sido feito muito, né? Há muito trabalho sendo desenvolvido pelas comissões, pela diretoria, pelo conselho. A Caixa da OAB está em pleno funcionamento? Perfeita pergunta, estamos esperando essa, né? E a Caixa continua abraçando, né? Nosso querido Maiorano, Márcio Rocha, Thaisa Gameleira, Isaac, enfim. Tem uma equipe de primeira linha na Caixa de Assistência hoje, entregando efetivamente aparelhamento para a ordem, para a advocacia, né? Nós ampliamos escritórios compartilhados, criamos estruturas para teleconferências e audiências, tanto na capital quanto no interior, né? Promovemos o pagamento de benefícios emergenciais também para advogados, campanhas de vacinação, um atendimento psicológico. Então, há um pool de ações entregues para a advocacia impressionante pela Caixa de Assistência. Esse ano, apesar da pandemia, foram firmados mais de 100 novos convênios, de modo que nós já alcançamos a mais de 400 convênios também na capital e no interior. E agora, no final do ano, lançamos o tão sonhado Anuidade Zero, né, que é um programa que vai permitir que o advogado acumule pontos e, com aqueles pontos, ele possa pagar a sua anuidade. Como é que funciona isso? É um sistema que é regido pelo Conselho Federal, né, e ele tem uma carta de conveniados. Você comprando naqueles conveniados, você adquirindo produtos e serviços naqueles conveniados, você recebe uma pontuação que fica registrada no sistema e aí, quando for no final do ano, ele soma a pontuação e reverte em pagamento da anuidade. Nesse ano agora, nós já vamos ter os primeiros casos aqui em Alagoas, inclusive. Nós somos, se eu não me engano, o 6º estado a implantar o Anuidade Zero, né? E eu acho que tem tudo para decolar nesse ano de 2021. Final do ano tem eleição. Esse ano tem mais uma eleição, exatamente. Já começam algumas movimentações, né? Isso é natural. Eu tenho dito, pessoal, gente, vamos ter só um pouquinho de calma, porque eu preciso entregar aquilo que nós prometemos, né? Se tem alguma coisa que eu preciso fazer, é cumprir aquilo que eu prometi. E estão logo concluídas as promessas, porque nós acabamos fazendo muito mais do que havíamos prometido em razão da pandemia, né? Um dinamismo impressionante na gestão. A diretoria está diariamente na ordem. O Conselho também extremamente presente, o Conselho Federal. Então, eu peço só um pouquinho de paciência para que em breve a gente possa encaminhar, né? Enxergar o futuro, as novas perspectivas do futuro. E se essa pandemia persistir, vocês pretendem fazer de que forma a votação? Nós estamos, alguns estados, se eu não me engano, 7 estados já tiveram um indicativo, né, com a aprovação do Conselho Federal, de realizar uma eleição remota, né, fazer um teste, que seria com certificado digital. Algumas relutam porque nós não temos ainda um sistema efetivamente seguro e eficiente. Então, nós vamos primeiro fazer alguns testes, né,
nessas sedes seccionais, mas é possível que daqui a alguns anos nós tenhamos, sim, eleições pela OAB exclusivamente pela via remota. E qual a sua opinião a respeito de uma proposta que de vez em quando volta à tona, eleição direta para a OAB? A eleição direta na OAB para os estados pequenos seria muito negativo, seria muito ruim. Nós voltaríamos de alguma forma a ter um café com leite. Porque você imaginar, por exemplo, que um estado como São Paulo, como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que concentram uma quantidade gigantesca de advocacia, mais da metade da advocacia do país está no Rio de Janeiro, né? Em Minas Gerais e em São Paulo. Para você conseguir democratizar isso com a participação dos estados do Norte e do Nordeste seria muito difícil. Então, nesse momento, o debate ele é importante, ele é pertinente, mas precisa ser amadurecido. Tá ok. Nosso muito obrigado, então, ao presidente da OAB de Alagoas, Nivaldo Barbosa Júnior, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tunholo. Até já.